Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, relembra a todos que no dia 10 de agosto vai ter o Foco no Afeto presencial aqui em São Paulo. No dia 24 de agosto vai ter Foco no Afeto presencial em Porto Alegre. Se você quiser ir em algum desses eventos, é só você comprar o ticket no link que está aqui embaixo na descrição. Você entra lá no meu site, né? Ou também no site da Eduz, aqui embaixo já está o link direto da Eduz. Você entra, clica lá e compra o seu ingresso, tá ok? Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no dia 21 de setembro estaremos no Porto, em Portugal. Então o pessoal da Europa, né, pessoal de Portugal, pessoal de toda a Europa que quiser estar conosco no dia 21 de setembro, vai ser uma alegria te receber. Nosso organizador lá é o Felipe Novaes. Eu vou deixar o e-mail do Felipe aqui embaixo, então se você tiver interesse em estar conosco no Porto, no dia 21 de setembro agora de 2019, manda um e-mail para o Felipe manifestando o seu interesse, que ele vai te passar valores, vai passar o endereço. E se você sentir afinidade com a proposta, claro, você será muito bem-vinda, muito bem-vindo nesse encontro. Gente, eu tava intuindo o tema que eu deveria falar hoje. E aí eu gravei faz alguns dias um podcast que muitos de vocês gostaram. Não me lembro agora exatamente o título, eu acho que era algo como não busque ter sucesso, não se preocupe com o sucesso, era algo assim. A gente vive numa sociedade que é extremamente narcisista, né, gente? Então, desde o momento em que a gente nasce, a gente é ensinado a ter que se lapidar. Então, você tem que ter certificados, você tem que melhorar, você tem que corrigir esse erro. A gente sempre aprende que aquilo que a gente é não é bom o suficiente. Então, nos ensinam a ter que cumprir certas metas. Então, para você ser interessante, você tem que cumprir tal meta, você tem que conquistar tal coisa. Com isso, o que acaba acontecendo? Em geral, né, desde que a gente é criança, a gente tem muita dificuldade de viver o momento presente com entrega, com inteireza, né? Pode perceber, dificilmente você consegue ficar relaxado no aqui e agora, tranquilo. Você está aqui, mas você está pensando em coisas que você tem que fazer, em coisas que você tem que conquistar, em trabalhos, em, meu Deus, preciso fazer, preciso ser melhor, preciso conseguir isso, né? Dificilmente, né, a gente está relaxado no presente, a gente está feliz com aquilo que a gente tem, a gente está sempre no ego, a gente quer sempre mais e mais e mais. A gente conquista uma coisa, tem uma excitação efêmera nessa conquista, mas não tem aquela realização profunda, né? Aí o que acaba acontecendo? A gente começa a querer outras coisas, aí a gente conquista essa outra coisa, mas não tá bom, nunca tá bom, né? A gente começa a querer mais e mais e mais, e nunca é bom o suficiente. E aí a gente entra nesse jogo do ego de uma constante insatisfação. E aí a sociedade vem e nos diz que a gente tem que se lapidar, que a gente tem que ser melhor, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que crescer. Isso acaba muitas vezes, gente, nos gerando um estresse constante, porque a gente está sempre buscando algo que a gente não sabe direito o que é, porque nos ensinaram que esse algo está fora de nós e esse algo não está dentro, que é errado, porque na verdade está tudo dentro. É uma questão da gente reconhecer, da gente identificar aquilo que a gente é. A gente não precisa de uma lapidação nesse sentido da conquista de algo externo. A gente precisa aprender a conquistar a si mesmo. A gente não conhece nem a gente, então por que a gente está sempre olhando para fora dessa forma tão desenfreada, né? Então nos ensinaram que a gente tem que atingir o topo. Eu já ouvi muito isso. Te encontro no topo, vamos chegar no topo. Mas que topo é esse? Só se for o topo do desenvolvimento da consciência, mas em geral esse topo é um status social que as pessoas falam. Tem até uma frase que eu acho bárbara, eu não conheço o autor dessa frase,
Ele fala que status é você querer comprar algo com o dinheiro que você não tem para mostrar para uma pessoa que você não conhece aquilo que você não é. É o ego. O ego, ele é formado pelo social. Quando a gente está identificado com ele, a gente vive sempre nesse modo automático, como um zumbi, sem sentir, apenas cumprindo protocolos, fazendo coisas por fazer para ter cada vez mais conquistas. E será que não é bom, então, ter metas, querer fazer sucesso, querer ter projeção? A meu ver, isso não é algo muito saudável. Sabe por quê, gente? Se a gente for pensar em todas as pessoas que têm uma projeção social, músicos eruditos, por exemplo, grandes pintores, você pode ter certeza que a maioria deles, para ter uma obra muito reconhecida hoje, em geral, quando eles faziam aquela obra, eles colocavam a alma deles ali. E não existia um objetivo de ficar famoso, de ficar conhecido. Isso acabava acontecendo naturalmente, porque a pessoa expressava a própria alma e naturalmente o sucesso vinha. Esse reconhecimento externo, ele acabava vindo de uma forma ou de outra, muitas vezes até depois da morte da pessoa, mas em algum momento esse reconhecimento vinha, quando a pessoa era genuinamente criativa, quando ela fazia algo de fato conectada com a essência. Agora, se você faz algo de uma forma muito planejada, estruturada para ter reconhecimento, se quando você realiza algo, ao invés de você colocar a sua alma ali, você fica pensando em sucesso, em projeção, você já está fazendo aquilo identificado com o ego. Aquilo já não é mais um processo natural de criatividade, você já tem um propósito ali. Ou seja, já tem uma ambição, um planejamento, uma estratégia elaborada pelo ego. Gente, pode perceber, as melhores coisas da vida, elas acontecem de uma forma espontânea. Você pode ter algum tipo de planejamento, claro. Então, primeiro você medita, olha para dentro e aí você intui que planos você deve ter. Mas aí esses planos, eles vêm da percepção de uma necessidade genuína do seu ser. Ele não vem de um desejo do ego, entende a diferença? Por exemplo, quando eu vou coordenar um evento do Foco no Afeto, é claro que eu preciso ter estratégia, precisa ter planejamento, precisa ter organização. Não é que a coisa vai brotar do além, a espiritualidade vai fazer tudo e a gente não precisa ter ação. É claro que precisa ter ação, é claro que precisa ter planejamento. Mas é importante que esse planejamento venha de uma conexão com algo maior. Então, por isso, na hora de fazer esse planejamento, eu ouço muito a minha intuição, eu percebo os sinais que a vida dá, a gente se conecta com os mentores, conversa com eles, e assim a gente vai direcionando o nosso trabalho de uma forma perceptiva, conectada com algo maior, conectada com a nossa essência. Assim dá para elaborar alguns planejamentos, só que são planejamentos que vêm dessa conexão com a essência, que não vem de uma necessidade do ego, Tipo assim, é preciso fazer isso para ficar famosa, preciso fazer isso para ter projeção. Quando a gente começa a entrar nessa neurose social, quando a gente começa a desenvolver esse narcisismo, de ter que ter reconhecimento, ter que ter likes, ter que ter o olhar do outro, a gente acaba muitas vezes virando um escravo do olhar do outro. E sempre que a gente vira um escravo do olhar do outro, é porque existe uma identificação com o ego. A gente não está aprendendo a se olhar com os nossos próprios olhos. A gente está dependendo de algo externo, de uma validação externa, para poder expressar aquilo que a gente é. E aí, quando a gente começa a entrar nessa paranoia, quando a gente começa a entrar nessa doença, a gente não consegue mais ser autêntico, a gente não consegue mais ser inteiro nas coisas que a gente faz. A gente já faz a coisa com um planejamento estratégico de atingir o topo, de ter reconhecimento. Só que aí quando você, às vezes, até conquista esse reconhecimento de uma forma forçada, artificial, mas quando ele vem, não foi algo natural, autêntico, ele não traz aquela realização profunda, entende? Porque foi algo feito de uma forma ambiciosa. Por isso que eu adoro quando o Osho fala, ele fala assim, não se preocupe em ser famoso, seja comum, não se preocupe em ser uma pessoa extraordinária, seja simples, seja ordinário. Quando você é comum, quando você é simples, aí que está a sua grandeza. Tem até uma passagem, num dos livros dele,
que ele fala que estavam dois discípulos conversando, cada um tinha um mestre diferente. Aí um discípulo perguntou para o outro discípulo: o que seu mestre sabe fazer assim de excepcional, de poderoso? Ele falou: olha, o meu mestre, quando ele come, ele come. Quando ele dorme, ele dorme. Quando ele acorda, ele acorda. É isso que meu mestre faz de excepcional. Ou seja, gente, traduzindo, o verdadeiro mestre, ele faz coisas simples, mas ele está inteiro ao realizar essas coisas. É esse que é o diferencial. O cara que já se iluminou, que já transcendeu o ego, ele não vai ter uma vida, muito provavelmente, não vai ter uma vida assim tão diferente da sua. A diferença interna é que enquanto ele realiza algo, ele realiza com inteireza, ele é autêntico ali, ele é espontâneo, ele é verdadeiro, ele não está cumprindo protocolos mecanicamente, ele não está fazendo por fazer, ele pode estar limpando um chão, mas ele está fazendo aquilo com conexão, ele está inteiro ali, ele não está fazendo por fazer, entende? Essa que é a diferença. A diferença não está tanto naquilo que ele faz, mas no como ele faz, no grau de entrega, no grau de percepção. Então, gente, quando o Osho fala seja comum, não se preocupe em ser famoso, em ser extraordinário, é justamente quando a gente é comum, quando a gente é simples, quando a gente é o que é, quando a gente não fica desejando fama, sucesso, reconhecimento, que o sucesso vem. Isso é uma coisa muito natural, porque você não desejou isso, não foi um desejo do ego. Você focou tanto em ser você, em ser autêntico, em ser íntegro, em ser inteiro naquilo que você estava fazendo, que você acaba colhendo os frutos disso de uma forma muito orgânica, muito natural, mas é algo espontâneo, não é algo planejado metodicamente. Até porque tudo que é planejado de uma forma muito cartesiana e perde muito da espontaneidade, da autenticidade, vira algo artificial. E se você consegue conquistar aquilo, você não tem uma realização de alma quando a coisa chega, porque você não estava muito ali na hora de planejar, entende? Quem estava ali era o seu falso eu, o seu eu artificial, que é o ego. E quando a gente faz as coisas movidos por esse eu artificial, a nossa realização pessoal é muito pequena. Por isso que a gente precisa aprender a sair, a se desidentificar desse eu artificial e a se conectar com o nosso verdadeiro eu, que é a nossa essência. Então, na hora de tomar uma decisão, a primeira coisa que, a meu ver, a gente deve fazer é silenciar o ego, que é esse eu falso, para aprender a encontrar o verdadeiro eu. É olhar para dentro, é sentir, é se conectar com quem você é de fato. É nesse momento que todas as respostas vêm para você. É nesse momento que você transcende a dualidade da mente para você sentir como agir. Se há dúvida, é porque há dualidade da mente. Quando a gente sai dessa dualidade, a gente vai para a presença, que é aquilo que é de fato. Então, a minha sugestão é que você não fique muito preocupado em ser famoso, em ter sucesso. Isso, em geral, é uma viagem do ego. Se for um dia para você ser famoso e ter reconhecimento, isso vai acontecer de forma espontânea, natural. O importante é que, ao fazer algo, você esteja inteiro, você seja autêntico, você expresse a sua verdade, para você poder, de fato, ser criativo. E aí sim, só o fato de você poder estar inteiro naquele momento, aquilo já valeu uma vida inteira, né, gente? Quantas vezes a gente passa anos e anos da nossa vida fazendo coisas de forma artificial e aquilo não nos preenche de fato. E às vezes um minuto, um dia que a gente é verdadeiro, aquilo transforma completamente a nossa vida. E para a gente ser verdadeiro, a gente precisa descobrir quem a gente é. A maioria de nós nem sabe quem é. A gente aprendeu aquilo que a gente é com o externo e não olhando para dentro. A gente aprendeu aquilo que a gente é com valores narcisistas da sociedade. Então a maioria de nós não se conhece, né? Por isso que a meditação é tão necessária, para a gente se conhecer, para a gente conhecer o verdadeiro eu, para a gente parar com essa agitação de ter que estar sempre em movimento, querendo ser alguém melhor. Quando a gente sente que precisa ser alguém melhor, em geral isso é um desejo que vem do ego. O desejo da iluminação vem do ego. A pessoa que realmente já se iluminou, ela não vai desejar nada.
Ela simplesmente vai saber se conectar com o presente. Então, quanto mais você vive o presente com entrega, com interesse, deixando a sua intuição fluir, aquilo que vem disso é uma consequência natural e saudável, e não algo artificial que veio de um desejo do ego. Gente, é isso. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve aqui no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.